Bom, vamos começar então com apenas a função de ativação. Eu tenho aqui numa pasta alguns arquivos, eu vou fazer limpar todos os arquivos. E agora temos apenas os que são os originários aqui mesmo. O makefile, que eu vou colocar para vocês para fazer os comandos apropriados aqui na síntese, né? Então eu já deixei separado algumas variáveis que são importantes para nós, qual que vai ser o nosso top, que é o relu, e aqui de fato qual que é o arquivo verilog dele, que é o próprio top, o relu no caso, né, .v, e o testbench é o tf_tb.v, o arquivo de saída, aqui a descrição de todos os arquivos verilog são os que acabam com asterisco, todos que acabam com .v, e um arquivo que vai ser gerado do iosys de configuração, que se chama config_iosys. Eu tenho alguns comandos já colocados para executar aqui em cada caso. Então, se você escrever no terminal make, apenas make, né, ele vai fazer a parte que correspondente aos comandos aqui listados, né, apagar todas as saídas, fazer a simulação com o Verilog do testbench, gerar a saída e depois abrir o GTK Wave no arquivo das formas de onda, que é o dump.vcd. Se você quiser sintetizar, aqui já tem os passos necessários para fazê-lo, né? Todos os comandos que vão ser executados no iosys para fazê-lo, mas vai ser feito automaticamente pelo make, e o clean que eu acabei de executar para limpar todas as variáveis. Ok, então vamos inicialmente ver o hello.v. Então, só para ver de forma não monocor, né? Vamos ver de uma forma um pouco mais bonita para os nossos olhos. Ok, então nosso bloco é o relu, que aqui a gente passou como parâmetro qual que é o tamanho da palavra digital, que nesse caso vai ser 3, e 3 é só para a gente fazer um teste inicial que fique visível, sem ter que ter uma quantidade muito grande de dados de entrada de estímulo para testar todas as possibilidades. Então aqui com 3 bits está suficiente. E aqui está dito que uma das entradas desse bloco é o in1, que vai ter tamanho da palavra digital indo de width menos 1, então indo de 2 até 0. E esse 2 até 0 são 3 bits, né? 2, 1 e 0. E o detalhe importante aqui está informado que ele é do tipo signed. Logo, se ele é do tipo signed, ele aceita valores positivos e negativos, que vai ser posto em complemento de 2, como você já viu anteriormente. E a saída também agora uma saída é um reg, né? Possivelmente se converterá em um registrador, não necessariamente, mas nesse caso será. E é do tipo signed também, então ele também assume valores positivos e negativos e está chamado de out. E a regra aqui é muito simples, na verdade, né? Toda vez que modificar a entrada, ele compara a entrada com zero. Se for maior, a saída é a própria entrada, caso contrário, a saída é o zero. Eu vou executar uma vez sem usar o make, para ficar claro quais são os comandos que eu estou executando. Opa, esqueci um G ali depois do Verilog. Ele simulou, cria este a.out que eu executo, e ele mostra aqui, e eu não cheguei a abrir o estímulo para vocês, né, o testbench, então eu vou abrir rapidamente aqui. Ele também precisa saber o número de parâmetros e tem uma arbitração, uma definição aqui do que é o valor mínimo e valor máximo para qual ele vai testar, que é correspondente ao correspondente ao valor decimal que podemos representar no mínimo e no máximo com esse número de bits. Lembrando que é complemento de 2, por isso aqui no máximo o valor ele tem menos 1 colocado, porque ele não vai chegar até o valor máximo da metade da escala correspondente. Então, 2 elevado width menos 1
Então, na menos 1 aqui, porque a gente não está considerando todos os possíveis valores como sendo positivos. Então, a gente tem que dividir entre uma parte para os negativos e uma parte para os positivos. E este menos 1 aqui é justamente para dizer que os positivos vão chegar a um valor menos que os negativos, conforme a gente falou sobre a representação em complemento de 2 anteriormente. Bom, a gente vai ter aqui então a entrada, um valor sine novamente, né, com sinal, um clock, e tem um fio aqui. Estes fios, estes wires, né, são dessa forma porque nos test benches as saídas são fios, ou seja, eles vão ser utilizados para a gente visualizar, mas não são regs efetivamente. Aqui está instanciado o nosso bloco relu, que está colocado naquele outro arquivo relu.v, e aqui é passado o parâmetro width para ele. Então, supondo que eu faça uma variação aqui no width para 8, por exemplo, ao fazer a simulação desse bloco, ele vai aceitar, vai sobrepor aquele parâmetro do bloco que estava sendo igual a 3 para utilizar este que está sendo passado agora no test bench. E aqui vão sendo testados todos os valores, né? Então o clock, iniciamos o valor mínimo e depois encerramos a simulação uma vez que tenhamos varrido todos os possíveis valores. E tem outros always aqui para indicar outras variações que vão acontecer de forma periódica no nosso sinal. Um deles é o clock está sempre alternando, né, o valor dele, e a entrada, a cada 2 ciclos de clock está variando o seu valor. Ok, então aqui a gente está monitorando e vendo a saída. Agora que a gente já entendeu então o que o test bench faz, a gente pode mais uma vez, eu vou executar mais uma vez só para a gente não ter a dúvida que é o resultado desse arquivo. Executar o out, e observem que apesar de eu ter identificado o clock aqui nessa saída, o nosso sistema é uma lógica combinacional, então não está nem como entrada no nosso bloco relu o clock. Assim que o que importa aqui é toda vez que existir uma troca da entrada, vai existir uma troca da saída em potencial, né? No caso, do menos 4 até o 0, não existe nada modificando na saída, porque sempre que o valor é menor do que 0, a saída é 0. Quando é maior do que 0, maior ou igual a 0, aqui nós teremos o valor da saída igual à entrada. Logo, quando troca a entrada para 1, a saída vai para 1, para 2 troca para 2, para 3 troca para 3. Então aqui temos todos os possíveis valores representados desses nossos 3 bits, que aqui está só com mais linhas porque está duplicado o nosso valor 2 vezes da entrada aqui. Bom, se eu quiser fazer a síntese usando o Iosys, supondo que o Iosys esteja já adequadamente instalado, eu posso rodar o meu make, que ele vai fazer várias coisas, entre elas rodar o Iosys. Vai abrir o GTK Wave, então aqui eu posso ver os sinais que a gente representou agora há pouco, a entrada e a saída. Então aqui a gente está na simulação ainda, não efetivamente na síntese, mas observem que eu tenho a entrada com seus 3 bits e a saída com seus 3 bits. Eu posso, para facilitar a minha visualização aqui, trocar a entrada para decimal, mas eu não vou querer trocar para decimal diretamente, sim para sign decimal. Então aqui ele vai me mostrar o valor com complemento de 2 de fato, então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e assim por diante. E aqui na saída eu posso também trocar para o valor sign decimal. E agora só vou dar um zoom out aqui para visualizar, ou aumentar a janela também, que fica mais fácil, para visualizar todos os valores aqui. Quando a entrada é menos 4, a saída é 0, quando é menos 3, a saída é 0, e assim por diante, até que quando passa a ser valores positivos, a saída segue a entrada. Então está cumprindo com o que nós esperávamos do nosso bloco relu. Assim que eu fechar o meu GTK Wave aqui, ele vai fazer o próximo passo, que é fazer a síntese, pela forma como estava sequencial ali no Makefile. E se tiver tudo correto no ambiente de vocês, essa síntese vai gerar este arquivo. Bom, vai gerar alguns arquivos, entre eles um PNG. Deixa eu só fazer um zoom out aqui. Então, aqui nós temos o nosso relu representado. E
eu vou abrir os arquivos em detalhe para mostrar para vocês que este arquivo em PNG de saída não é o que ele diretamente gera. Então, indo aqui primeiro para o Makefile, para a gente entender o que está sendo feito. Quando a gente sintetiza, ele, da forma que eu escolhi fazê-lo aqui, eu crio uma pasta síntese e escrevo uma série de comandos que são comandos do Iosys para o arquivo Iosys. Um arquivo que está dito aqui em cima como config Iosys. Então, esses comandos todos que estão colocados nessas linhas que tem cd, sínteses e depois echo, nome do comando, e indo para config Iosys, são escritas feitas automáticas num arquivo de configuração Iosys que a gente pode executar fora desse Makefile posteriormente. Mas, em geral, ele está lendo o Verilog do top e depois fazendo a síntese e gerando um arquivo JSON de saída, que é o resultado da síntese. E, por fim, se utiliza se roda, né, no Iosys esse config file e se cria aquela imagem usando esse netlist SVG, que vai criar o SVG, na verdade, que depois vai ser convertido para PNG. Esse netlist SVG é um arquivo, é um programa externo ao Iosys, então ele não, você precisaria instalar ele adicionalmente, não apenas instalar o Iosys, mas também instalar o netlist SVG. E depois eu ainda uso esse Cairo SVG para converter o arquivo em arquivo vetorial, que é uma imagem, esse auto.svg, mas ainda assim é vetorial, e eu escolho convertê-lo para um PNG. Então é esse comando que é feito e depois eu visualizo a saída. Vendo isso na pasta sínteses aqui, então, ele inicialmente criou este config.iosys, que tem esses comandos que estavam escritos no Makefile, então foram só colados aqui por aquele mesmo comando. E o Iosys lê ele. Se eu não tivesse, dependendo do config file, eu já coloquei a observação aqui em cima sobre como que se leria esse arquivo config. Seria dessa forma. E daí ele executaria aqueles comandos para gerar a saída. Mas bom, o arquivo output.json, que é o que é gerado diretamente por essa síntese, é este formato aqui, que não é diretamente gráfico, né? Mas vocês podem usar o netlist SVG para gerar o arquivo SVG de saída, que está aqui. Então aqui está ele, então efetivamente editável e vetorial. E por fim o próprio PNG que vocês viram inicialmente. Bom, aqui no caso do Multiply and Accumulate, de forma mais simples, né, sem considerar nem as entradas como sendo tipos com sinal, apenas considerando todas positivas, nós temos aqui 8 bits de entrada para cada uma das entradas, um clock, a saída do acumulador de 20 bits e a saída do nosso multiplicador com 16 bits. E aqui a cada borda positiva do clock é feita a multiplicação das entradas, culminando na saída do multiplicador. E a cada borda positiva do clock ou do reset, nós temos, caso o reset esteja em nível lógico 1, zerar o acumulador, caso contrário, fazer ser somado ao valor já existente no acumulador este auto multiplier, que é a saída do multiplicador. Então o test bench acaba sendo muito similar aos demais test bench que fizemos antes, mas agora temos duas entradas. Então, bom, primeiro ter instanciado aqui o nosso bloco multiplicador, que está também incluído aqui na entrada. E começamos com as entradas com valores iniciais em decimal, aqui representado como valor 1 para a entrada 1 e 2, e 1 também para a entrada 2. E depois fazemos em um passo posterior o incremento do valor das entradas, que aqui inicialmente está desabilitado. Depois a gente faz a ser habilitado. E apenas explicando por que ele não precisa estar descomentado aqui. Como existe a parte de acumulação, mesmo que as entradas permaneçam iguais, você vai ter o resultado da multiplicação e depois, na próxima iteração, somado com o valor do resultado da multiplicação anterior. Então, no caso, esperaríamos aqui que 1 vezes 1 daria 1. Na próxima iteração, continuaria dando 1, mas somado com o valor anterior, então vai incrementando 2, 3 e assim por diante. Olhando aqui o resultado no GTK Wave, usando Verilog para fazer a simulação e GTK Wave para ver a resposta,
Então as entradas sempre em 1. E aqui a nossa saída está indeterminada até que o reset ocorra e zere o seu valor. Mas ele zera e na sequência já se torna 1 a saída aqui. E eu vou colocar como decimal para ficar mais fácil visualizar. E se eu olhar ao longo das iterações, a saída do multiplicador continua 1 sempre. Mas vamos ver a saída do acumulador e trocar ele para decimal também. Observem que se eu vou lá para o começo, deixa eu ir mais rápido aqui, ele começa em 0, depois ele carrega a saída da multiplicação, e depois a próxima, e assim por diante, e vai incrementando. Então ele está fazendo a operação que gostaríamos de multiplicar e acumular. Lembrem que a gente falou que seria interessante diminuir o número de bits na saída do Mac para que fosse possível ter tanto a entrada quanto a saída do mesmo tamanho. Uma forma de fazer isso é usando estes condicionais que acabam truncando efetivamente a saída. Como eu mencionei aqui, eu também mencionei mais cedo que uma forma seria fazê-lo no próprio Mac, mas isso não seria ideal do ponto de vista que se temos um truncamento feito já no resultado do acumulador ou da multiplicação até mesmo, nós não estaremos utilizando toda a capacidade de representação das entradas, porque rapidamente vai saturar esse bloco. Então uma outra possibilidade é fazê-lo na saída do nosso fazer essa diminuição do número de bits na saída da função de transferência. Mas de todas as formas, caso fôssemos fazer aqui, observem que o Mac está posto como seria antes, exceto que tem mais parâmetros de entrada aqui, justamente porque a gente está usando outras operações, mas em essência a multiplicação continua sendo feita. Se é feito o reset, está sendo zerado agora duas coisas, né? Tanto o acumulador quanto a saída de fato do acumulador, já com sua redução para o truncamento, quanto também a nossa saída anterior a essa redução. Eu falei truncamento, mas na verdade truncamento não seria a palavra mais adequada. É uma saturação. Ele vai saturar num valor máximo e não apenas truncar no sentido de reduzir o número de bits forçadamente. Mas feita a operação da acumulação normal, se existir este valor for superior, né, este valor do acumulador for superior a um determinado limite superior, ele barra o valor nesse limite superior. E, por outro lado, se ele for menor que um determinado limite inferior, ele barra o valor naquele limite inferior. Então é uma saturação para cima e para baixo. Eu falei truncamento, mas ignorem, pensem em saturação para cima e para baixo. E caso contrário, caso nós fujamos desses limites, a gente pode pegar o resultado do acumulador diretamente para ser o valor que foi calculado. Mais uma vez lembrando que feito no bloco Mac aqui, que talvez não seja o melhor caminho.